que livro foda, né? Puta merda. Alguma vez tu já sentiu vontade de te desafiar e fazer uma arte numa complexidade onde tem vários personagens, eles têm uma interação com o ambiente, tem coisas acontecendo para todo lugar que tu olha no teu Canva? Hoje, então, eu quero guiar vocês dentro desse meu processo de arte em relação a essa arte aqui que eu fiz, que é a capa de uma campanha. E depois também virou um projeto, né? Uma tampa ali para um jogo de tabuleiro, bastante legal também. Ficou aqui, ó. Essa arte veio parar aqui. Então agora a gente vai entrar nesse meu processo criativo, vou apresentar pra vocês a história de todos os personagens, a história que envolve a campanha. Cada personagem aqui é correspondente a um integrante da equipe. Mas antes disso, considera deixar o like, se inscrever aqui no canal pra tu acompanhar tudo que a gente tá trazendo aqui em relação à arte, ilustração, concept art, todas essas situações aí. Então sem mais delongas, vamos começar aí pela ambientação da arte, tá? Então, pessoal, começando aqui o nosso processo criativo do cenário, tá? Cara, foi super divertido porque a sensação que eu tive era que parecia que eu tava trabalhando com argila, sabe? Como eu tava pintando direto na pintura, né? Não fiz sketch nem nada. Eu fui criando uma camada em cima da outra, inclusive isso daí foi super legal, uma pipeline que eu desenvolvi aí, que super tá funcionando pra mim, sabe? Falando pra vocês então sobre a história da campanha, ela é uma campanha bastante famosa, né? E é oficial de Dungeons and Dragons. Meu, eu sempre travo quando eu tô falando isso em todo vídeo. É uma história oficial de Dungeons and Dragons. Meu, eu duvido tu falar junto comigo isso daqui e tu não travar, cara, é impossível. História essa que foi publicada pela Wizard of the Coast em 2019. Enfim, tudo isso envolve a queda da cidade religiosa de Elturel, né? Uma cidade que fica ali na Costa da Espada, onde o líder, para se proteger de um ataque diabólico, né, onde demônios iriam atacar a cidade, fez um pacto maligno com a arquiduquesa Zariel, né? E aí isso fez com que, magicamente, e a gente não sabe o porquê, pelo menos não é revelado a mim, o motivo dessa cidade, ela ser magicamente transportada para a primeira camada dos 9 infernos de Bator, conhecido como Avernus. Inclusive eu te trago aqui um conhecimento extra, cara. Avernus, ela é tipo uma cratera na Itália, onde como essa cratera libera muitos gases tóxicos, as aves elas não sobrevoam esse lugar, essa cratera. Então, Avernus, em italiano, romano, né? Romano, porque antes a Itália era de Roma, né? Eles colocaram o nome de Avernus, que significa a entrada ao inferno. Por isso, Avernus é a primeira camada dos 9 infernos. Da hora, né? Cara, esse conhecimento aqui tu só tira aqui no canal do cara que desenha, que ilustra, que faz arte, que desenha aqui. Então, os nossos heróis, que pra te falar a verdade nem são tão heróis assim, né? São muito mercenários, o pessoal se juntou ali justamente por conta dos seus interesses pessoais. Cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua personalidade muito marcante, todos eles, inclusive. Enquanto Pedro do passado desenha, o Pedro do presente vai ter quase que eu falo Pedro do futuro. O Pedro do presente vai estar te explicando todas as decisões artísticas e tudo que envolve aí a personalidade, a história, o backstory dos personagens, beleza? Antes da gente prosseguir pro primeiro personagem, que se chama Skullgar, ele é um paladino grandão, parrudão, fortão, eu quero dizer pra vocês que é uma dica bastante importante, na verdade, né? Quando a gente tem uma composição assim muito complexa e a gente tem personagens que são diretamente afetados pelo ambiente que eles estão, é interessante que a gente faça primeiro o ambiente, né? O cenário. Os personagens eles vão estar se adequando ao ambiente em relação à iluminação e à sombra, né? Então quando tu for conceber o cenário, tu já vai estar pensando quais sombras e quais luzes vão estar influenciando o teu personagem. Essa forma faz com que o teu processo de arte fique muito mais desenrolado, essa é a palavra. Vamos agora ao nosso tanque da história aí, né, o paladino Skullgar. O cara é o tanque, meu, o cara é o parrudão do time, entendeu? Ele é um humano Zé Lutinho, tá, um homem calado, não expressa seus sentimentos, não expressa suas dores. Seus segredos permanecem intactos, assim como o seu bigode. Ele se esforça bastante por esse bigode, tá? Notem o bigode dele. Escrevam o bigode aí nos comentários. Como o Skullgar é Zé Lutinho, ele pegava tudo quanto era arma, tudo quanto era espada, e ele quase, inclusive, se tornou um guardião aí por uma maldição, que inclusive perdeu o braço dele. O cara tocou na espada, caiu o braço, mas depois ele recuperou, tá tudo certo. Mas relevando tudo isso, né, a última arma, a arma mais imponente que ele teve foi a espada de Zariel, que ele conquistou justamente por ele ser um cara muito generoso, muito bondoso, né, de uma inocência
gigante. Inclusive por ele ter essa personalidade de realmente guerreiro, um guerreiro nato, um guerreiro puro, ele acaba se sacrificando para uma entidade, que no caso é o irmão de Zariel. Sabe o Zariel que pegou a cidade e mandou lá pro inferno? Ele mesmo, o irmão chegou para colocar ordem na casa, ele entrou no corpo de Skullgar e nisso, né, o Skullgar faleceu. O Skullgar foi dessa pra melhor. Essa entidade, o irmão de Zariel, que agora tá no corpo de Skullgar, dá uma outra aura pro Skullgar. Ele cria asas, né, ele vira um anjo, portador ali da espada de Zariel. E aí então ele vira o herói da história, né? Se sacrificando para um bem maior ali, que era colocar a ordem na casa. E isso foi então foda, porque toda essa função aí do Skullgar morrer e o anjo possuir o corpo dele, fez com que Zariel recuperasse as suas intenções aí, os seus verdadeiros sentimentos. Então o Zariel começou a ajudar eles a retornar a cidade lá pra Costa da Espada. Então no design de personagem eu quis trazer isso daí, né? O cara mais parrudão, mais forte, é o tanque, né? Ele tá sempre na linha de frente ali. Mas como eu retratei ele aqui já no final da campanha, ele tem uma aura maior, eu acho que na composição em formato de V, ele ficaria bem melhor ali atrás, porque como ele é maior, se ele ficasse na frente ele ia tapar os outros, né? Então essa leitura aí fez mais sentido na minha cabeça, ficou mais legal na composição, eu acredito. Passamos então para o membro mais safado, cara. O cara mais travesso. Talvez o com a índole mais suspeita dentro desse grupo aí. Eu sei que tem uma treta rolando aí dentro desse grupo, tá? Quando o pessoal veio me falar sobre esse personagem, todo mundo ficou meio... Ah, meu, esse cara aí é complicado. Estamos falando de Kalak, esse personagem que é um Tiefling, que foi ordenado pelo seu patrono aí até Elturiel para ajudar ali na defesa da cidade contra as forças de Zariel. Ele se uniu a esse grupo de heróis por conta de um amigo em comum, que depois esse amigo, ele acabou saindo do grupo. Mas o Kalak decidiu continuar na equipe. E aí, cara, que ele fez uma jogada que o pessoal meio que julgou bastante. Porque o que o Kalak fez? Em busca de poder, em busca de realmente mais força, ele se alinhou a uma demônia, ele se alinhou a uma força do mal para ele conseguir mais poder. E isso foi meio que uma traição que aconteceu ali dentro do grupo, né? Porque como eles eram os mocinhos, eles estavam ali no reino dos demônios para lutar contra os demônios e um membro dessa equipe se alia a um demônio, isso aí pega meio mal, né? E fica no mínimo um tanto contraditório. Mas ao passo que a história vai se desenrolando, ele vai provando ali sua lealdade ao grupo, mas por mais que ele faça N coisas, ele ainda continua sendo desconfiado dentro do grupo ali. Todo mundo continua com o pé atrás em relação a ele. Falando do design do personagem, cara, esse daqui foi meio que o meu favorito de fazer, né? Porque a armadura, eu gosto muito de me desafiar e fazer a armadura que reluz vários tipos de luzes, né? Ele tem uma espada de rubi. Essa espada de rubi emana uma sombra, né? E fazer essa luz refletindo junto com a sombra e ficar tu pensando se a sombra reflete luz ou não, a fumaça reflete luz ou não, isso é meio que bastante complexo. Depende da densidade, depende, cara, muita coisa. Mas enfim, eu acho que eu consegui entregar um bom trabalho. Eu quis trazer também pra todos eles, né, vocês vão ver uma pose mais dinâmica, né, e que indicasse eles correndo, eles em ação. Então eu acho que essa união de complexidades de coisas ali acontecendo na armadura, ele refletindo diversas formas de luz, e ele ainda numa pose dinâmica se torna agradável aos olhos, né? Hoje, no nível de complexidade que eu consigo entregar, né? Espero que alguns anos eu olhe e fique tipo, meu Deus, o que eu fiz aqui? Então pra gente finalizar o Kalak, né, algumas informações adicionais aqui, ele conseguiu a espada dele, que é uma Life Link, né? Ele quando consegue acertar um golpe, consegue cortar o oponente, ele rouba a vida dele, né? Rouba pontos de vida desse oponente. Muito útil, e uma espada sendo mais curta do que o normal, né? Uma espada média, mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim, ela é menor do que o normal. E no final de toda essa trajetória, ele fica meio que quebrado, né, cara? Porque ele perde o vínculo dele com o demônio. Somente um personagem fica do lado dele, né? E acredita realmente na redenção dele. A única coisa que ele consegue é o perdão de todo mundo. Tipo, todo mundo disse, não, cara, valeu, tamo junto, realmente. Mas fora isso, na minha interpretação aqui, ele ficou com uma mão na frente e outra atrás, né? Só, tipo... É isso. Chegamos então ao personagem do dono dessa arte aí, né? Agora a gente não pode falar nenhum ai errado. O personagem é maravilhoso, perfeito. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu apresento pra vocês
Eol. Esse personagem é um Shadar Kai que é a comando da Rainha dos Corvos, é designado a ficar no plano primário, onde lá eles atuam como espiões aristocratas. Agora se prepara para a história de desastre, né? História de tristeza. Em um certo dia, né, esse povo que tem os conselheiros, né, uma ordem ali, onde eles tomam as decisões do grupo, e esse lugar onde os conselheiros eles se reúnem se chama cúpula, né? Então, em um certo dia, aconteceu que um conselheiro desses deu um golpe nesse pessoal que também consistia a cúpula, né? O cara invadiu a moda louco, entendeu? Trouxe diabo, demônio, foi uma loucura, assim. Mas a família do Eol conseguiu impedir com que isso se alastrasse, né? Com que isso tomasse uma proporção muito maior. Eles conseguiram acabar com essa invasão, porém, o irmão mais velho de Eol, ele foi amaldiçoado nesse processo aí e ele ficou petrificado, ele ficou congelado, na verdade. Além da família ter tido um anel mágico roubado. Agora faltou a especificação aqui, eu não sei se te dizer se esse anel aí ele tinha o poder mágico para descongelar o irmão ou se esse anel mágico era tão importante quanto isso. Mas enfim, a poeira baixou, porém a família de Eol ainda queria resgatar o irmão mais velho. Diante de toda essa tensão aí que a família estava passando, os irmãos se organizaram de ir até essa cúpula, né, e até os conselheiros pedirem para que eles liberassem os irmãos a irem em uma missão para recuperar esse artefato aí para descongelar o irmão. Eles foram negados, né? Mas o Eol, confiante das habilidades dele, foi mais uma vez até os conselheiros, pediram e eles liberaram, daí deu tudo ok. Os conselheiros deram a informação, né, que o paradeiro desse ladrão aí tava lá em Baldur's Gate e o Eol foi até lá. Mas por conta de trocas de informações ali, ele tinha que cumprir uma missão para a Ordem da Manopla. E aí acabou que ele foi preso. Ele foi preso aí fazendo a missão para a Ordem da Manopla e quem tirou o Eol da prisão foi esse grupo de guerreiros que consistem nesses personagens aí que eu tô descrevendo para vocês, né? Esse grupo aí de guerreiros, essa equipe que libertou o Turel. Então o Eol ele embarca nessa aventura aí querendo recuperar o irmão dele, né, descongelar o irmão dele e recuperar o anel mágico lá, e no final das contas ele termina congelado no lugar do irmão. Mas espera que eu te falei isso de uma maneira muito menos heróica do que realmente é, né? Na hora de entregar o anel ali, né, esse anel mágico ele tem algum lance com as espadas também do Eol, que tu pode ver que elas são mágicas também, né, elas emanam gelo. Na hora de tirar o anel ali, trocar o anel, entregar o anel pro irmão mais velho, ele acaba ficando congelado, né? E então esse anel aí libera o irmão mais velho e troca o corpo ali pelo Eol. Acabou que ele cumpre a palavra dele, né? Ele jurou que ia conseguir salvar o irmão e etc. Então ele cumpre. Foi muito mais heróico do que eu já tinha dito antes ali, né? Então esse é o Shadar Kai, o player do meu cliente, tá? Ele tá ali numa posição bastante dinâmica, tem bastante movimento acontecendo ali e tem uma questão de luz e sombra que foi bastante desafiador, porque tem uma luz quente meio que disputando o mesmo espaço que uma luz fria, então foi bastante difícil de conceber isso daí. E enfim, o resultado foi esse, né? Vocês sabiam que a grama aqui no sul, ela cresce diferente? Todo dia tem um cara diferente cortando grama aqui na minha rua, cara, pelo amor de Deus. Acho que aqui é um bom momento pra gente finalizar o vídeo, pra não ficar também maçante pra vocês. Os outros 3 personagens a gente finaliza no próximo vídeo. Agora, no início do canal, os meus vídeos mais curtinhos, eles tendem a performarem melhor do que esses mais longos. E lógico que eu agradeço imensamente a tu que tá até agora aqui comigo. Se tu quiser saber mais dos outros projetos que eu tô participando, da minha rotina aqui de desenho, tudo mais, eu posto lá nos stories do meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo meu nick e, enfim, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Não te esquece de deixar o like e te inscrever, beleza? Tamo junto e falou!